Vai ter uns cortezinhos aí, pessoal, na imagem do vídeo, porque eu vou apagar o quadro e vou escrever de novo sobre o próximo assunto que eu vou falar. E assim nós vamos indo. Mas não se preocupem, não vai ser só conteúdo teórico, a gente vai fazer bastante prática também, podem ficar tranquilos. Então, eu quero falar para vocês também que todo o meu embasamento para criar esse curso aqui para vocês é referente a esses autores aqui, ó, Wei Cook e Michael Boyle, que são dois treinadores, um fisioterapeuta e um profissional de educação física, são treinadores americanos, são renomados treinadores americanos que escrevem bastante sobre o treinamento físico funcional. Então, seguindo a temática deles, tudo isso é relacionado ao que eles produziram e é o que eu reproduzo aqui no meu estúdio que dá certo. Então, a questão técnica e metodológica que eu utilizo aqui é desses caras, tá? Então, podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Não estou tirando nada da minha cabeça aqui. Vamos lá então, sobre o treinamento. Aqui ó, nós vamos falar sobre movimento livre. Então, diferente da academia, sala de musculação, onde a gente faz os exercícios em aparelhos, aqui a gente tem uma temática de movimento livre, se movimentar fora das máquinas de musculação. A gente vai prisar bastante por uma execução adequada dos movimentos. É bem diferente de você pegar um aluno, colocar ele na cadeira extensora e ensinar um levantamento de peso olímpico, por exemplo, para esse aluno. Então, a questão técnica tem que estar muito mais afiada e é isso que valoriza e fideliza os nossos clientes. Pontos de análise, então, aonde que aquele aluno está errando? A gente tem que ter uma visão treinada. Com o tempo, isso vai ficando mais fácil. Mas é tu olhar o que aquele aluno está fazendo e conseguir identificar aonde que está o erro, aonde que tem uma articulação que não está promovendo a amplitude adequada e necessária para realizar aquela tarefa. Nós vamos ter os exercícios de base. Então, para desenvolver um bom padrão de movimento, nós temos um exercício de base. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o agachamento. Ele é um dominante de joelho. Então, a gente tem esse exercício como base. Dentro do exercício base, a gente vai ter os exercícios de progressão, que seriam os agachamentos unilaterais, e os exercícios de regressão, onde a gente pode estar limitando a amplitude de movimento daquele padrão de movimento, que seria o agachamento. Então, os exercícios de base, nós vamos ter uma linha de base dentro do treinamento, e ali, nessa linha de base, a gente vai ter exercícios de progressão, que são mais difíceis, para onde a gente quer ir, e exercícios de regressão, caso o exercício de base ainda seja muito difícil para o nosso aluno. Nem todo mundo é atleta. Muitos alunos vêm aqui no estúdio, eles nem se movimentam, eles não fazem atividade nenhuma, são alunos que têm uma idade um pouco mais avançada. Então é importante a gente ter uma linha de base, que é o meio termo dos exercícios que a gente faz, exercícios de progressão, que são mais difíceis, e exercícios mais simples, exercícios de regressão para os alunos que ainda não conseguem. Processo de treinamento. Processo de treinamento é entender aonde que a gente utiliza cada progressão, cada regressão e entender que tem que trabalhar dentro do objetivo daquele aluno, mas também temos que tratar quando a gente observar que aquele aluno não desenvolve um bom padrão de movimento, que seriam as suas necessidades. Então, o processo de treinamento ele é um pouquinho complexo, mas nada que vocês não vão entender. E para a gente entender e poder trabalhar com tudo isso aqui, pessoal, a gente tem que passar por uma série de processos. A gente tem que entender como que o nosso corpo funciona para a gente poder também transferir isso para o nosso aluno. Então, olha só, nós temos que aprender sobre ativação neuromuscular. Vamos dizer assim, ó, que é tu conseguir contrair o teu músculo mesmo que tu não esteja fazendo um exercício. Simplesmente conseguir fazer ativação neuromuscular, ativação da tua musculatura, pensando ali nessa musculatura, né? Então, tu basicamente não vai realizar nenhum movimento, mas vai conseguir contrair o músculo. Aquecimento específico para aquele movimento que a gente vai executar. Por exemplo, se nós vamos fazer um dominante de quadril, então é importante que a gente faça um aquecimento específico para o quadril. Por que a gente fazer um aquecimento
Para o ombro, se a gente vai trabalhar o padrão básico ali, que seria o dominante de quadril. Então, aquecimento específico nesse sentido. Resgatar os movimentos fundamentais. Se você vê uma criancinha, um bebê se movimentando, você vai ver que ele agacha, que ele rola, ele deita, ele levanta. Ele consegue ter uma liberdade de movimento, ele se puxa, ele se empurra, ele engatinha. E com os anos, com o tempo e principalmente pela falta de realizar esses movimentos, a gente vai perdendo os movimentos fundamentais que a gente foi feito para fazer. Então, o treinamento funcional ele vem em direção a isso também, que é resgatar os padrões de movimento, resgatar os movimentos fundamentais que a gente foi feito para fazer. Movimento integrado e transferível. Vocês vão ver que há uma série de exercícios que a gente faz que servem para potencializar os padrões de movimento, que seriam os exercícios acessórios dos padrões básicos de movimento. Então a gente faz um exercício que serve para potencializar um outro padrão. Então esses seriam os movimentos integrados e transferíveis. Servem para potencializar um próximo movimento e melhorar as funções do aparelho locomotor, simplesmente se movimentar da melhor forma possível, com amplitude, sem dor e de uma forma mais rápida e mais forte. Basicamente é isso aí.